Luta impressionante, protagonista acabando com todo mundo, morte pra todo lado e uma grande revelação. Mas calma, apesar de parecer só um episódio de ascensão do protagonista que agora é um monstrão, esse foi um ponto de virada importantíssimo na sua trajetória. Bora discutir tudo o que aconteceu em mais um Sabadungeon. Sabadungeon é o nosso dia oficial de comentários de Solo Leveling neste canal, comentários semanais de cada um dos episódios do anime. E eu volto e sempre continuo comentando enquanto vocês continuarem pedindo e comentando e engajando aqui neste vídeo. Já deixa o seu like e vem me conta, achou o que desse episódio? Foi bom realmente ou não? E vai ter uns barulhos da minha gata fazendo coisas no fundo, talvez, se ouvirem bateções, coisas quebrando, faz parte. Inclusive, tô com uma enxaqueca horrorosa, essas luzes na minha cara aqui, tô sofrendo mais que os orcs superiores nesse anime, viu? Mas vamos lá. Antes disso, tá procurando camisetas inspiradas em animes, mas talvez com estampas mais discretas, como essa aqui, que tem detalhe atrás, ou um pouco mais chamativas? As melhores estampas mais incríveis dessa internet você encontra em loja.com.br/Gabi-Xavier. Tem estampas de todo tipo desse universo que a gente gosta tanto, com manga, sem manga, e frete grátis pro Brasil todo, sem cupom, em qualquer compra acima de R$ 99. Aproveite os preços, as estampas e também, ó, tem parcelamento no Pix, loja.com.br/Gabi-Xavier. As melhores estampas e tem até inspirado em Solo Leveling, então aproveita depois. Pois bem, nesse episódio não só a gente viu Sung Jin-woo sendo super fortão, mas na verdade foi a primeira vez que esse seu segredo, digamos assim, vazou para outras pessoas. Não apenas que ele é forte, mas ele foi muito bem observado, inclusive por alguém de rank S, como ele é fora da curva. A gente vê no final do episódio uma análise sobre o que aconteceu. Geralmente, quando você monta um grupo de ataque ou de defesa, que seja, você tem uma galera que é boa para atacar, para defender. Cada um tem uma função definida. Tem o cara que é assassino, tem o cara que é mago. Cada um tem um papel. Assim foram despertados os hunters, os caçadores nessa sociedade. Por exemplo, o cara que era muito bom em espada, em esgrima, na vida real, despertou como um mago. Eu sinto muito. Seu poder vai ser no rank X que você despertou como mago. Você não vai evoluir, não importa o quanto você treine como espadachim. E esse cara aí, que não só tem habilidade de assassino, de invocador, e não invoca dois, que já é difícil para um mago ranquear, ele invoca trocentos, e ele traz de volta da vida o inimigo que ele acabou de derrotar. Quem que é esse? Tudo bem que surgiu ali meio que um acordo de sigilo no final do episódio, a gente chega até lá, mas imagina a surpresa desses, que inclusive só sobreviveram por causa de Sung Jin-woo, ou mesmo da Cha Hae-in, que era até então considerada super forte, entender e encontrar alguém que é surpreendentemente cheiroso, mas não só isso, forte e habilidoso e fora da curva, completamente diferente. Justifica a atenção que a Associação de Hunters, o presidente, inclusive, da associação, tem com Sung Jin-woo. Quem é ele, o que é ele e como, dependendo de onde esse cara se colocar, em qual guilda, em qual papel, com qual objetivo, ele mexe bastante com a sociedade, não só sul-coreana, mas quiçá mundial, sei lá. A luta em si foi sensacional. Realmente, quando eles chegam na sala do orc, que é um xamã, o líder desse grupo até tem uma esperança, ele como ranquear, como a sua primeira missão, testando ali a posição de líder, que ele conseguisse negociar de alguma forma com o líder daqueles monstros. Afinal, ele é inteligente, afinal, deu a opção deles seguirem até lá, ao invés de aniquilá-los na sala anterior. Por quê? Só por diversão. Os monstros têm, como eles afirmam inclusive nesse episódio, uma única função desde que eles foram despertados por alguma coisa. Uma voz que diz, matem os seres humanos. E é só o que eles fazem. Mas por ser só o que eles fazem, ele tem um jeitinho ali de se divertir enquanto cumpre a tarefa. O único ponto fora da curva, de novo, também para os monstros, é o Sung Jin-woo. Assim como o elfo do gelo lá notou que a voz de alguma forma não manda matar esse cara, no grupo daqueles seres humanos todos, independente da força do Jin-woo, ele se destaca. Ele é diferente. Essa voz, essa coisa que comanda os monstros a atacarem, a acabarem com os seres humanos, diferencia o Jin-woo. Porque ele é o jogador? Ou será que é porque ele é o monarca? Veja que esse monstro, em determinado momento, ele começa a reconhecer no Jin-woo uma figura diferente e ele utiliza a palavra monarca, que é a posição que o Jin-woo tem, pelo menos de alguma forma nesse universo, como a gente já sabe, o monarca das sombras, certo? Ele é o cara que controla as sombras e agora, depois que
chegou no nível 70, ele ainda tem 50% de força a mais pra bufar, pra colocar nas suas sombras todas. O cara tá sensacional. Antes da luta começar a ficar um pouquinho mais equilibrada pro lado dos seres humanos, é claro que o grupo começa a sofrer, o líder tenta atacar, todos eles tentam fazer uma investida, mas só a pressão dessa magia, da força do líder desses orcs já é o suficiente para deixar todo mundo no chão, sangrando, aniquilados. O líder, ele é jogado para cima e para baixo, ele só não falece porque chega Jin-Woo e fala: olha só, posso ter tua permissão de acabar com todos esses aqui? É claro que ele sabia que se ele não fizesse nada, todos iam falecer, porém, como era uma guilda dos Hunters e tal, e aí ele ia estar roubando o loot da galera, meio que não é o seu papel, ele fala isso, o cara ali já quase mais pra lá que pra cá pensa: o que tá acontecendo? Esse cara estranho falando de matar todos. Aí o Jin-Woo só levanta a mão pra explodir um orc que tava indo atacar ele, um orc superior, e fala: tô repetindo, posso acabar com todos esses aqui? E o líder Rank A praticamente só tem vontade de dizer: por favor, meu filho, vá, exploda todos, faça o que é possível, eu só quero que alguém acabe com isso aqui. Você explode esses caras fácil assim? Só vai. E ele vai. Apesar de ser o inimigo mais forte, um monstro mais forte que o Jin-Woo enfrentou até aqui, não é que ele teve uma grande dificuldade. Eu diria que ele precisou se adaptar mais. Por exemplo, ele precisou sacar suas poções para que o seu exército de sombras ele não consumisse sua mana totalmente. É claro que existe um limite do tanto que ele consegue recuperar mana e gastar enquanto aqueles orcs vão acabando com vários dos seus soldados. Existe o ponto de que os soldados mais fracos, comuns, eles seriam equivalente a alguém do rank B. Os orcs superiores, eles batem de frente com o rank A, então numa proporção de 3:1, eles estavam acabando muito rapidamente com os soldados das sombras. Mas Jin-Woo consegue falar: ergam-se, e quando ele diz ergam-se, ele pega até pra eles os orcs superiores, e aí ele vai invertendo essa balança. E é justamente essa sua habilidade que começa a chamar a atenção desse orc xamã, porque ele percebe: pera, esse cara, será que ele é um monarca? Ele não deixa de o atacar, ele não deixa de o provocar, afinal Jin-Woo é um inimigo nesse contexto todo, mas como eu disse, as coisas vão se invertendo, porque ele vai se adaptando e ele vai transformando a batalha do seu jeito, de uma maneira que não importa o que o orc xamã faz, ele libera várias magias e começa a trucidar a galera ao redor dele, mas até para isso, o nosso protagonista tem ali um método de defesa, uma habilidade de regeneração, que inclusive vai ficando mais forte conforme ele dorme, que é basicamente o que ele faz como ser humano todo dia, e venenos, maldições, nada disso funciona contra ele. Então o xamã joga um bando de coisa e nada funciona, tudo é bloqueado. Então como é que esse monstro consegue derrotar o Jin-Woo? O Jin-Woo, ele investe, ele vai pra cima, ele tem uma certa dificuldade de entender qual seria o ponto fraco, qual seria a forma melhor de adaptar e passar aquela barreira do próprio corpo do monstro, mas sinceramente era uma questão de tempo. Ele tendo uma experiência que a gente já sabe de outras batalhas e de usar o sistema ao seu favor, usar, por exemplo, o orbe que ele estava pensando em vender para multiplicar o seu poder de magia também, ele tem toda uma estratégia como jogador. Imagina aquele cara que joga trocentas vezes o mesmo jogo, já tem um personagem super bem evoluído, upado, o nível já tá lá em cima, o seu equipamento já tá todo alinhado, ele sabe muito bem como usar esses métodos, objetos, formas, mecanismos para chegar no seu adversário, por mais forte que ele seja, e com o tempo, e uma boa estratégia de novo, vencê-lo. E é isso que ele faz. Convertendo para um olhar sobre o episódio em si como animação, a animação de Solo Leveling não decepciona aqui. É um episódio como um dos ápices dessa história. De novo, é importante não só por ser uma luta contra um adversário forte, um monstro forte, de um rank A, de uma dungeon rank A que ele nunca tinha enfrentado até então, mas também porque é um momento em que todos os outros estão observando quem é Jin-Woo. Ele é o cara que vai ser revelado daqui a pouco como Rank S. Quando o cara da associação chega lá fora e começa a questionar por que todo mundo tem interesse no Jin-Woo, o outro que recebeu o olhar assustador no episódio passado fala: ah, sempre soube que era um mau caráter. Matou quem, né? E não é bem isso, quer dizer, ele até matou, né? Até que o outro Rank S queria matar, acabar com ele. Mas não é bem isso. É porque ele vai ser revelado como um Rank S no dia seguinte nos jornais, o novo Rank S da Coreia do Sul, e extremamente visado pelos outros, pelas outras guildas. Imagina agora que por mais que haja um trato de silêncio, várias pessoas, vários caçadores viram do que ele é capaz. O maguinho ali sofrendo porque se ele invocasse um segundo ser, ele ia acabar com toda a sua mana. E o Jin-Woo lá invocando e reinvocando e pegando a galera que morreu, invocando também uma chuva, um exército de sombras, uma coisa que não acaba. E a Cha Hae-in só pensando como o aroma no ar era perfumado, tal como rosas.
ela nem fez nada, né? Ela só chamou a galera pra todo mundo recuar e tal, mas quem fez todo o trabalho foi o Jin-woo, que estourou a cara do orc xamã, acabou com o seu exército, o que sobrou depois foi o seu próprio clã ali das sombras, acabando com os orcs superiores restantes, e ele faz aquela reciclagem, né? Libera aquelas sombras que estão acima do seu limite de controle, fica com aqueles mais fortes, e ele consegue também trazer pra ele o próprio líder dos orcs, o orc xamã, pra ser a sua nova sombra mais forte, porque ele tinha do nível, por exemplo, o cavaleiro, que era o do Ygritte. Agora ele conseguiu uma sombra de elite, ou seja, muito mais forte. Dessa vez ele conseguiu, o que significa que ele não teve dificuldades na invocação, o que significa que ele também está muitíssimo mais forte, muito mais poderoso e muito mais perigoso para todo mundo. A animação sensacional, a trilha sonora do Sawano, que eu acho que consegue muito bem combinar com Solo Leveling, trazer aquele clima épico muito maior, especialmente nesses pontos que a gente precisa disso. E de novo, esse é um momento crucial da história em que as coisas precisam ser remexidas para que não seja só uma jornada do protagonista ficando mais forte, por mais que isso seja padrão de várias histórias e a gente gosta até de assistir, existe alguma coisa neste universo que precisa virar para que a história e o roteiro não fique mais do mesmo e acabe perdendo as pessoas ao longo do caminho. Isso vai acontecer? É o que a gente precisa ver. Lembrando que a gente tem agora, por exemplo, Choi, os líderes dos Tigres Brancos, da Hunters, todos eles querendo o próprio Sung Jin-woo e pensando, né, o Choi, eu era aqui o cara que era o mais fortão de toda a sociedade e tal, que é esse título agora que tem um cara que acabou com uma dungeon rank A, incluindo o boss, tudo sozinho, ninguém fez nada, né? Tremeu na base, literalmente. E depois disso tudo, pra onde que Sung Jin-woo decidiu ir? Ele vai ficar com seu amiguinho Jin-ho na sua guilda? E os outros? Como que vão receber uma notícia como essa, se essa for a sua decisão? E a sociedade? O que eles saberão sobre Jin-woo? O que vai vazar ou não? Pelo menos no mínimo, com o anúncio de mais um Rank S na Coreia do Sul. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Vou encerrando por aqui porque minha cabeça tá muito pior do que quando eu comecei. Não vou tomar remédio porque eu já tomei um monte e tá difícil. Apagar as luzes, daqui a pouco sai vídeo pra vocês. Deixe o seu like pra fortalecer, o seu comentário, é claro, é muito importante pra mim porque eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando desse anime até agora. E voltem sempre, então se inscrevam pra acompanhar Sabadungeon. Tem encontro semanal comigo, não aceito desculpas. E outros vídeos que saem por aqui e também conteúdos nas redes sociais em @xGabiXavier. Espero vocês em todos os próximos vídeos.